Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar dentro do tema Vencendo em Equipe. Deus tem uma palavra para o seu coração, então fique conosco. Deus vai nos edificar através dessa palavra. Vamos fazer a leitura de um texto. Eu quero ler no livro de Josué, o capítulo de número 1. Vou ler o versículo de número 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. Grife esse verbo, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Destaquemos também o verbo iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. Vou sublinhar também o verbo ouviremos. Ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então, somente esforça-te e tenha bom ânimo. Quero destacar também, em quarto lugar, o verbo esforçar. Baseado nesse texto, nessa leitura, eu quero falar sobre vencendo em equipe. Quero dar esse tema e pensar com você por essa linha. Vencendo em equipe. A palavra que eu acabei de ler mostra o início da liderança de Josué diante do povo de Israel. Moisés tinha falecido depois de um grande e importante trabalho prestado para a nação que estava saindo do Egito e estava indo para Canaã. Deus decide recolher Moisés. E se você ler o versículo 1 do capítulo 1 de Josué, vai estar escrito assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Olha que coisa interessante. Aqui é a primeira vez que Deus está falando com Josué. Porque até então ele não era o líder maior. Moisés era o líder. Josué era servidor. Então, quando Moisés morre, Deus fala com Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então veja que esse povo está no limiar da conquista. Estão nas margens, praticamente chegando no Jordão, para, acima de tudo, conquistar a terra que há muitos anos eles estavam esperando. Mas o que me chama a atenção no texto é que depois de Deus falar com Josué de uma forma muito clara, de mostrar a Josué, de reafirmar o compromisso que ele tinha com Moisés, ele fez a promessa para Moisés. Moisés foi o homem que até aqui estava liderando o povo. Josué sempre do lado, guerreando, batalhando, trabalhando, ajudando, enfim, fazendo o seu papel, não é? Ele agora
vai assumir a liderança do povo. E depois de Deus falar com ele, o capítulo de número 1, a partir do verso 16, que foi o que eu li, Josué está preparando o povo para passar o Jordão, mostrando qual era a estratégia, o que Deus ia fazer, a forma com que Deus tinha falado com ele. E o que eu mais acho de interessante aqui, é nesse aspecto que eu quero conversar com você, é que o povo chama Josué para também uma conversa. Não era só o líder falando ao povo, era os liderados também falando com o líder. E aqui eles vão fechar um acordo, uma aliança com Josué. E é muito interessante que a gente pare para refletir sobre a fala desse povo. Porque esse povo vai mostrar aqui, dentro do texto, 4 verbos. Tem muitos outros verbos, mas eu estou destacando 4. 4 verbos que eu entendo ser de fundamental importância para a gente vencer em equipe, para a gente vencer em grupo. Tem muita gente que não consegue vencer em grupo. E por que não consegue vencer em grupo? Porque não conseguem conjugar os verbos que aqui estão. Então, é nesse sentido que nós vamos conversar. Vamos lá. Eles vão dizer, olha, depois que Josué disse a eles, eles vão dizer, então, responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes, faremos. E eu pedi para você grifar o verbo faremos. O que esse verbo me ensina? Esse verbo me ensina uma coisa que eu quero aqui destacar. Nós devemos nos lembrar, antes de colocar isso, que essa geração que está propondo a Josué uma aliança, um acordo, era aquela geração que tinha sido vacinada contra a incredulidade. Eram os filhos, não eram mais os pais que saíram do Egito, porque eles tinham ficado no deserto, por duvidar de Deus, por ter incredulidade no coração, por em alguns momentos ter desanimado. Deus decidiu que eles não entrariam na terra prometida, com exceção de Josué, esse que está liderando, e um outro chamado Calebe. Até o próprio Moisés, que era o líder, não teve a possibilidade de entrar na terra prometida. Morreu antes. E agora, o povo está dizendo para Josué, o que o Senhor disser, faremos. Então, esse verbo fazer aqui, vai nos ensinar alguma coisa muito interessante. Como já disse, devemos lembrar que essa geração aqui já não era mais aquela que tinha saído do Egito e que por causa da incredulidade haviam perdido o direito de entrar na terra prometida. Então, a palavra faremos denota o quê? O que você pode pensar comigo? O que essa palavra faremos soa? O que ela transmite? Sabe o que ela transmite? Cooperação. Quando eles dizem faremos, eles estão dizendo o seguinte, nós estamos dispostos a nos cooperar. Nós vamos cooperar. Aqui, o verbo fazer, no plural, denota a expressão de cooperação. Deus não libera vitória. Aqui eu já estou contextualizando. Enquanto nós, enquanto igreja, que somos vários, mas somos um, é um grupo de pessoas que forma a igreja. Então somos muitos, formando um. Enquanto a gente não aprende a conjugar o verbo faremos, nós não conseguimos alcançar a vitória. Tenho visto muita gente sofrer. Tenho visto igrejas patinarem. Tenho visto muitas pessoas perdendo, tendo prejuízo. Sabe por quê? Porque não consegue trabalhar em equipe. Não consegue trabalhar em unidade, não consegue trabalhar juntos. É um querendo puxar o tapete de outro, é um, às vezes, querendo, de alguma forma, prejudicar o outro em detrimento do seu próprio benefício. Deus não pode abençoar quando você não aprende a conjugar o verbo fazer no plural. Faremos. Faremos. Não é eu fazer. Não é você fazer. É nós. É nós. Eu, você, junto. Nós fazendo. Isso é de fundamental importância. E quem está dizendo isso não é o líder para o povo. Por isso que eu acho que é mais relevante ainda. É o povo dizendo para o líder.
O Senhor vai falar e nós vamos fazer. Que coisa linda. Já pensou? Já pensou se isso acontecesse? Pastor, mas não acontece? Não. Na maioria, não. São poucas pessoas que conseguem realmente seguir seu líder, obedecer seu líder. Não é? A igreja é um grupo pequeno de pessoas se empenhando, se esforçando, às vezes fazendo mais do que até devia. Para quê? Para que a coletividade seja abençoada. E eu falo em todos os aspectos, na evangelização, na oração, na contribuição. Há pessoas que, além de não contribuir, ainda critica, muito, fala mal, às vezes até em verdade. Baseado em quê? No que ele pensa. No que ele pensa. Então nós precisamos aprender a conjugar o verbo fazer, no plural, faremos. Será que você pode pensar sobre isso? Se você pelo menos parar para refletir sobre isso, eu acho que eu já estou ganhando meu tempo aqui de ministrar o seu coração. Mas aí tem um segundo verbo que eu preciso destacar. Qual é? O versículo diz assim, ó, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos viares, iremos. O verbo ir no plural. Iremos. Aleluia. O que eu coloco aqui é o seguinte, o verbo aqui denota disposição. Primeiro, cooperação. Agora, disposição. Esse verbo é fundamental na vitória coletiva do povo de Deus, pois se não houver disposição em lutar, dificilmente nós vamos conquistar. Não vamos. Se não houver o verbo ir praticado no plural, iremos. Aleluia! A gente vai ter problema, vai ter dificuldade de conseguir alcançar nossos objetivos. Então, que Deus possa nos ajudar, acima de tudo, a fazer algo sobrenatural. Eu tenho dito para as pessoas que não adianta a pessoa achar que pode fazer tudo sozinho, que não pode. Ninguém consegue, no contexto do reino de Deus, fazer nada sozinho, porque não funciona. A igreja é um coletivo, são vários membros, são membros. A Bíblia, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo dá uma aula, usando a figura do corpo humano, não é? Comparando a igreja a um corpo humano. Ela precisa de todos os membros funcionando, mão, pé, orelha, olhos, né, dedos, articulações, todos os órgãos, né, por mais importantes ou menos importantes que sejam, precisam estar atuando, porque é aí que a vitória chega. Por que que às vezes a gente não consegue vencer? Porque não temos a conjugação do verbo ir no plural. É um que vai, o 2, 3 não vai outro, fica 10, vai um, fica muitos. Então é tempo de nós fazermos o que essa gente aqui está propondo. Tudo que o Senhor nos ordenastes, faremos, e aonde quer que o Senhor nos enviares, iremos. Iremos. A igreja já cresceu muito mais do que cresce hoje. Ela está crescendo? Está, mas em números menores do que já cresceu. E por quê? Porque hoje tem muita gente isenta. Na igreja tem muitas pessoas que se sentem, elas chegam a dizer o seguinte, eu não devo obediência a ninguém, eu sou livre. Isso é um equívoco, porque se eu sou membro do corpo de Cristo, eu devo obediência ao meu líder. E foi Deus quem deu o ministério para a igreja, foi Deus que deu o pastor para a igreja. O escritor aos Hebreus diz, obedecei os vossos pastores. Então, quando você vê uma pessoa que vive sempre criticando o pastor, sempre falando mal do pastor, especialmente em rede social, pode ter certeza, essa pessoa tem problema. Pode observar, porque quando a pessoa é correta, honesta, tudo bem, o pastor está errando, vai lá falar com ele pessoalmente. E não expor na rede social, nas plataformas digitais. Então, nós precisamos saber que ir aqui é resultado de quê? De obediência. O Senhor vai mandar nós ir e nós vamos. Sabe por que esse povo tinha chegado a essa conclusão? E aqui que é o lido do texto. É porque esse povo estava cansado de apanhar.
Esse povo estava cansado de sofrer, eles viram seus pais tombarem no deserto por desobediência, por incredulidade, por dúvidas, por desânimo. Quantas e quantas vezes eles viram, né, o povo sofrer derrotas. Por quê? Porque eles não acreditavam, não obedeciam à liderança. Então, eu não quero dizer aqui que o líder é perfeito. Não, tem líder que às vezes falha. Mas mesmo quando ele falha, eu não devo ir criticar ele socialmente, porque isso não vai ajudar. Que eu vá conversar com ele e ser honesto. A Bíblia diz que se você vê um do seu irmão, independente se é líder ou não, chame-o, converse com ele. Converse com ele. É muito melhor do que ficar falando mal em rede social ou coisa do gênero. Então, nós precisamos aprender que Deus levanta líder para orientar um povo, e esse povo precisa obedecer, se quiser vencer em equipe, em grupo. O crescimento só é real, é qualitativo e quantitativo, quando existe a conjugação desses verbos que eu estou aqui destacando. Já destaquei 2. Cooperação, vem do verbo fazer. E agora, disposição, vem do verbo ir. Eu estou disposto a fazer aquilo que Deus está orientando a igreja a fazer através do meu líder. É isso que está acontecendo aqui. É o povo dando essa prerrogativa ao líder para mandar ir e eles obedecerem. Bom, aí depois de colocar esses 2 verbos, tem um terceiro que eu quero destacar. Veja que tem muitos outros verbos, eu estou dando destaque a alguns. O verso 17 diz, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. Eu quero destacar o verbo ouvir. Ouviremos. O que essa palavra transmite, denota para nós? O verbo ouvir aqui tem o sentido, segura aí, de lealdade. Lealdade. O povo disse ao líder Josué, diga o que temos que fazer, pois estamos prontos para ouvi-lo. Aleluia! O que é isso aqui, meus irmãos? É a disposição de um povo estar em ouvir o seu líder. O Senhor vai falar e nós vamos praticar o que o Senhor está falando, porque nós somos leais à liderança que Deus nos constituiu. Ah, meu Pai, eu chego a me arrepiar com um negócio desse. Como nós poderíamos sofrer menos, como nós poderíamos avançar mais, como nós poderíamos ver coisas maiores, resultados melhores, se nós tivéssemos de fato a prática do que eu estou aqui dizendo. Vencendo em equipe é o tema da nossa reflexão. Então eu quero pedir a você que pense sobre essas verdades. Agora, depois do povo fazer, e o bonito é isso, que primeiro eles mostram a disposição, eles mostram sentimento de cooperação, eles demonstram sentimento de disposição, eu quero cooperar, estou disposto a cooperar, e tem uma coisa, sou leal. Porque se tem uma coisa, irmãos, que está matando hoje as relações sociais, e muitas pessoas acabam até desanimando, é a falta de lealdade. Ser leal é uma das características do cristianismo. Nós precisamos pensar sobre isso, irmão. Não traia seu irmão, não traia seu companheiro, não traia sua esposa, não traia seu marido, não traia seus filhos, não traia seu pai, não traia seu amigo. Enfim, a lealdade é fundamental para que a gente possa vencer. Ouça Deus falando com você nessa tarde. Nesse momento, nessa oportunidade que você tem de ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo possa aclarar de uma forma muito objetiva, e você saia da situação que você está para viver uma vitória onde todos serão beneficiados. Aqui a vitória não é individual, a vitória é coletiva. E aí, depois de reafirmar que eles fariam, que eles iriam e que eles ouviriam, eles vão fazer uma outra colocação que eu acho estupenda.
Ele diz, olha, todo homem que for rebelde à tua boca, os liderados dizendo para o líder, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto nos mandar, morrerá. É preciso lembrar que aqui era o período da lei ainda. Aliás, a lei tinha acabado de ser instituída fazia pouco tempo por Moisés. Quem não obedecer vai morrer. Nós vamos eliminar. Mas por que essa resolução? Por que eles tomaram essa posição? Porque estavam cansados de perder, estavam cansados de ver o povo murmurar contra Deus, contra Moisés, estavam cansados de ver Deus muitas vezes tendo que punir o povo, porque eles não acreditavam, eles não criam, viveram muitos anos debaixo da proteção do Senhor, Deus abrindo o Mar Vermelho, antes disso, destruindo o Egito por causa deles, depois abrindo o Mar Vermelho, dando carne, dando alimento, pondo a coluna de nuvem para os proteger, dando tudo, mas mesmo assim, murmurando, reclamando de tudo e de todos, e aquilo, essa geração nova diz, chega, agora nós queremos vitória, e nós queremos vencer em equipe, aleluia, e aí eles dizem, olha, se não obedecerem, vão morrer. Ainda bem que a gente não pode fazer isso hoje, né? Graças a Deus. Pastor, é verdade, hoje nós estamos no período da graça, a dispensação é outra. Mas os aspectos morais são os mesmos. Porque tem tanta gente desobediente hoje, que se tivesse que eliminar os desobedientes, a gente perderia muitas pessoas. Mas aí o povo vai encerrar dizendo o seguinte, nós só queremos uma coisa do Senhor, esforça-te. E aqui eu destaco o quarto verbo. Esforçar. O verbo aqui aplicado tem o sentido de incentivo. Eles estão incentivando o líder. Veja que lindo, ao invés do líder incentivar o povo está incentivando o líder, no caso Josué. O segredo, meus irmãos, das vitórias que se seguiram, está em Josué, capítulo 1, versículo 18. Se você ver isso aqui se cumprindo, é só você começar a ler capítulo 2, capítulo 3, você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias, maravilhas. Deus disse que os muros iam cair com grito, com buzina, eles acreditaram, aleluia, e caíram com grito, caíram com buzina. Por quê? Porque estavam dispostos a acreditar naquilo que o líder estava falando. O Senhor fala que vai cair com grito, vai cair com grito, com buzina, vai cair com buzina. E isso aconteceu. Aconteceu. Por quê? Porque o povo estava fechado. Estavam conjugando os verbos da vitória, estavam conjugando os verbos que levam a gente a vencer em grupo, em equipe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o grupo que você participa, que Deus abençoe a congregação, a comunidade que você participa, que a bênção de Deus esteja aí, que você possa crescer junto, que a sua vitória seja a vitória do seu irmão, que a vitória do seu irmão seja a sua vitória, e que o nome de Jesus seja glorificado em tudo. Deus quer uma mudança, Deus quer uma postura da parte de cada um de nós, que nós possamos conjugar os verbos fazer, ir, ouvir e acima de tudo esforçar. Esforça-te e tenha bom ânimo, e assim como nós somos com Moisés, nós seremos contigo. Eu encerro essa mensagem dizendo a você que Deus dê a você a capacidade de cumprir com esses elementos aqui. Que haja cooperação, que haja disposição, que haja lealdade e que haja sempre da sua parte o incentivo para aqueles que estão te liderando. É isso. Eu quero orar, pedindo a Deus que nos ajude a cumprir, a conjugar esses verbos, que eu chamo de verbos da vitória. Pai querido, eu acabei de ministrar uma palavra que mostra os verbos que nos conduzem à vitória, em grupo, em equipe. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude
a viver enquanto igreja do Senhor, enquanto um grupo que está aqui na terra trabalhando para o reino, envolvido, inserido no teu reino, que nós possamos conjugar esses verbos, Pai. Que nós possamos fazer em equipe, que nós possamos ir em equipe, que nós possamos, meu Deus, ouvir em equipe, em grupo, e que o esforço seja coletivo. Nos ajuda, Senhor. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que tem muito a oferecer, mas que não tem dado tudo que pode dar em função do reino. Ajuda-nos, Pai. Desperta-nos, Pai. Que haja disposição, que haja lealdade, que haja, meu Deus, acima de tudo, esse sentimento de cooperação, que nós possamos nos empenhar, nos esforçar para que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós tivermos a oportunidade de colocar a mão. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. O tempo passou muito rápido e já estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. E eu espero que você possa refletir sobre o que você ouviu. Que Deus possa abençoar o grupo que você participa através do seu trabalho. Eu vou me despedindo de cada um de vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. E lembrando sempre que é Ele quem nos enriquece. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.